Olá, crianças! Sejam bem-vindas para mais uma aula, né? A mais uma aula. E hoje nós vamos estudar as páginas 25, 26 e 27. Que tal colocar o nome e a data? Pausem o vídeo para colocar o nome e a data nas páginas da apostila. E ó, sem enrolação, hein? Escrevam o nome e a data, porque eu vou ficar aqui esperando vocês, hein? Muito bem, agora que vocês já escreveram o nome, a data, nós vamos iniciar hoje a nossa aula. E hoje nós vamos estudar sobre o multiculturalismo. Nossa, que palavra gigante, né? Ó, vamos lá de novo juntinhos, ó. Multiculturalismo. De novo, multiculturalismo, certo? E o que será que é o multiculturalismo? O multiculturalismo, ele se dá porque aqui no nosso país viviam os índios. E aí chegaram os portugueses, depois os espanhóis. E depois os ingleses e os franceses, ou seja, povos vindos da Europa, né? Eles saíram e chegaram no Brasil. E todas as culturas, ou seja, maneiras de viver, foram se misturando. Sabiam disso? Então, ó, nós temos a influência dos índios, dos portugueses, dos negros, e tudo isso gerou o quê? O multiculturalismo, ou seja, muitas maneiras de viver juntas. Interessante, né? Então, aqui a professora está perguntando assim: então, crianças, o que vocês mais gostaram de conhecer na aula passada? E aí as crianças começam a responder, ó. Eu gostei dos problemas de ética. Lembram-se que a gente estudou os problemas de ética? Eu gostei muito das 7 maravilhas do mundo, professora. Aí ela fala assim: hoje nós vamos estudar sobre multiculturalismo. A cultura do Brasil é a soma das influências de vários povos, como os europeus, os indígenas e os africanos. Ou seja, muitas pessoas vieram morar no nosso país. E isso gerou o quê? O multiculturalismo. Então, aqui na lousa, nós temos a foto o quê? De uma pessoa da África, de um índio e de uma pessoa da Europa, de uma criança da Europa. Então, a soma dos três é que gerou a cultura brasileira. E que tal agora completar a palavra multiculturalismo com as vogais que faltam? Estão vendo aqui, ó? As vogais estão faltando, que são A, E, I, O, U, né? Então, vamos lá. Multiculturalismo. Se vocês tiverem dúvida, é só olhar aqui, ó, em cima que tem escrito multiculturalismo, todo coloridinho, certinho? E depois que terminar de completar com as vogais que faltam, vocês vão circular as consoantes. Combinado? Então agora nós vamos conhecer um pouquinho mais desse multiculturalismo. Nós vamos conhecer agora a cultura indígena. O que é a cultura indígena? Se vocês observarem as duas imagens que estão na lousa da professora, já dá para descobrir? Sim, né? Porque nós temos 2 índios aí. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a cultura indígena. Mas um amiguinho perguntou assim: o que é cultura? Aí a professora respondeu aqui, ó. Cultura significa cultivo. A nossa cultura é formada pelas diferentes manifestações que cultivamos. Por exemplo, nós herdamos dos índios hábitos como deitar em redes, tomar banho todo dia e principalmente respeitar a natureza.
Ou seja, a cultura, então, é quando a gente cultiva alguma coisa. São os nossos hábitos, a nossa forma de viver, né? De se vestir, de falar, as músicas que a gente ouve. E, por exemplo, os europeus não tomam banho todo dia. Que cheirinho ruim, né? Eles não tomavam, porque lá na Europa é muito frio, então eles não tomavam banho todos os dias. Aqui, por ser mais calor, os índios tomavam banho todos os dias. E nós aprendemos o quê? A tomar banho todos os dias, não é verdade? E a respeitar a natureza também. Então, aqui na lateral, tem o quê? Tem petecas. O que são petecas? São esses, né, um montinho de areia com algumas peninhas em cima. E aí os índios ficavam brincando assim, ó, de bater embaixo. E não pode desequilibrar a peteca, tem que, ó, ficar batendo e olhando. Que, por sinal, é um ótimo exercício para vocês fazerem em casa, né? Então, ó, aqui em cima tá escrito assim. Se cada peteca tem 3 penas, ó lá, estão vendo aqui a peteca? Vamos deixar a peteca um pouquinho maior? Se cada uma delas tem 3 penas, ó, 1, 2, 3 penas. Quantas penas tem todas essas petecas juntas? Então, qual é o total de penas que tem aqui? Tem 3 aqui, mais 3, mais 3. Qual é o total? Ah, eu não vou contar. Vocês vão colocar números e depois colocar o resultado total aqui, ó. Tá bom? Nesse quadradinho aqui, tá? E nesta página tá pedindo também para vocês pintarem as petecas que estão em branco. Lembrando que os índios, eles gostam de penas bem coloridas, não é? Porque eles pegavam as penas dos pássaros, né, que caíam, né, na floresta. Então, ó, observem que tudo é muito colorido. Então, que tal pintar bem coloridas, né, essas petecas, né? E daqui a gente tem mais uma coisinha, né? Meu nome também é de herança indígena, professora, e significa falcão, a ave que voa alto. Meu avô é índio tupi-guarani e por isso, né, minha mãe teve essa ideia. Ela se chama Inaê, que é um nome africano que significa rainha das águas. Então, né, o amiguinho aqui, né, o Cauê, o nome dele também é indígena, que significa o quê? Ave falcão, que voa muito alto. E o nome da mãe dele é Inaê, que é um nome de origem africano. Aí a professora fala assim, ótimo, Cauê, nós estamos dando um bom exemplo de como as diferentes culturas nos influenciam. Muitas palavras que usamos são de origem indígena, como pipoca, cujo significado é milho, que se arrebenta em flor, e catapora, que significa febre, né? Então, nós ainda temos muitas palavrinhas na nossa língua, como o nome da nossa cidade, avaré, curumim. A gente come muitos alimentos que os índios comiam, como, por exemplo, mandioca, batata doce. Não é legal? E aqui embaixo tá falando aqui de sílabas. O que são sílabas? É quando eu pego uma palavrinha e reparto em pequenas partes, né? Em algumas partezinhas. Então, pipoca. Quantas sílabas tem a palavra pipoca? Vamos bater palma, ó. Pipoca. Agora eu vou colocar embaixo e vocês vão falar, hein? E bater palma. Pipoca. O que é pipoca mesmo? É milho que se arrebenta em flor. Então, é um milho, né? Quando a mamãe coloca lá, a vovó, a titia ou o papai colocam lá na panela para fazer a pipoca, o que acontece? Ela se arrebenta em flor, não é verdade? Ou seja, ela estoura e fica parecendo uma florzinha, que daí a gente pode comer, né?
E catapora, ó. Catapora. Vamos bater palma, ó. Catapora. Catapora é febre, porque quando dava são umas pontinhas, né, umas feridinhas vermelhinhas e dá muita febre. São palavras indígenas que nós utilizamos na nossa língua. Então, aqui tem uma charadinha, ó. Quantas vogais há na palavra pipoca? Então, quantas vogais a gente tem? Contem aí, hein? Lembrando que as vogais são A, E, I, O, U. Então, vamos lá, ó. Pipoca. Conta e põe o número aqui. E quantas sílabas há na palavra catapora? Se vocês tiverem em dúvida, é só pegar e vir até aqui, ó, e contar que a palavrinha catapora está aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, a palavrinha catapora tem 4 sílabas. Então, agora que a gente já terminou, né, de completar as atividades dessa página, eu gostaria de deixar mais uma coisa legal para vocês fazerem. Vocês vão pegar uma folha de papel, assim, retinha, vão dobrar as pontas, né, juntar as 4 pontas, segurar no meio, passar uma linha, uma fita, alguma coisa para amarrar, para fazer uma peteca. Vocês podem pintar bem colorido, tá bom? E ó, brinquem bastante de peteca para treinar a visão e a coordenação, né? A coordenação visiomotora, ou seja, de olhar e bater assim, tá bom? E não se esqueçam de me enviar os vídeos da atividade de vocês brincando de peteca, tá bom? Um beijão e até a próxima! Tchauzinho!